Hebreus 10, verso 25, o texto conhecido nosso. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse momento de reflexão. Podem assentar-se. Irmãos, para entender Hebreus 10, 25, eu e você precisamos saber duas coisas. Primeiro, que é a igreja. A palavra igreja, ela não foi criada por Jesus. Ela vem do grego eclésia, que significa assembleia pública, ou a reunião dos que foram chamados. A Bíblia denomina a igreja como uma assembleia composta de convertidos que foram chamados do mundo para Deus. Paulo, ele vai nos ensinar isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, diz-nos assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O apóstolo Pedro também vai nos dizer, vai reforçar essa ideia de Paulo, e vai dizer que os crentes, eles foram chamados. No capítulo 1 da sua segunda carta, no verso 3, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então a primeira coisa que eu preciso entender com relação a Hebreus 10, 25 é o que é a igreja. Então a igreja é a assembleia, é o ajuntamento, é a reunião daqueles que foram chamados do mundo para servir a Deus. A segunda coisa que eu preciso entender é que a epístola aos Hebreus foi escrita para mostrar o contraste que há entre lei e graça. A carta aos Hebreus tem esse cunho, tem esse sentido. Observe, Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É necessário também entendermos aqui que quando ele diz que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, o autor está se referindo aqui a todo o Antigo Testamento, a todo o escrito do Antigo Testamento. O Antigo Testamento traz várias revelações, traz uma série de informações para nós. Os textos que foram compilados, que foram congregados ao longo da história, relatando toda a história do Antigo Testamento, estão inseridos aqui. Deus falou em meio à perseguição, Deus falou em meio a cativeiros, Deus falou em período de bênção, Deus falou em períodos em que o seu povo estava pisando na bola, Deus falou em períodos em que o seu povo estava sendo extremamente abençoado. E também, quando o texto diz que nesses últimos dias nos falou pelos filhos, a comunidade cristã judaica que entendia que esse período era o período do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias se refere aos dias de Jesus. Então, o autor dessa carta, ele vai nos fazer esse contraste. No período da lei, Deus falava através dos profetas, falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias, quer dizer, no período da graça, ele nos falou apenas pelo Filho. Observem que o verbo falar está no passado. Deus falou, não fala mais de muitas vezes e de muitas maneiras. Ele fala apenas pelo Filho. E é nesse processo de falar pelo Filho que ele nos manda examinar as Escrituras. Observe então o contraste de lei e graça. No capítulo 2, no verso 17, essa carta diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Observem aqui, o contraste mostra que na lei a expiação era constante, era feita pelos sacerdotes levitas, os sacrifícios eram diários.
enquanto que na graça, Jesus Cristo fez um único sacrifício. Não há necessidade mais de nós fazermos aqueles rituais todos e todos aqueles sacrifícios. Aliás, vocês imaginem como seria o nosso domingo se a liderança que tivesse que sacrificar um bode ou um cordeiro, um animal, como seria? Trabalho que daria, né? Para limpar tudo depois, aquilo que seria queimado, aquilo que seria separado, aquilo que seria comido pela liderança. Então nós temos essas questões. No capítulo 7 vai mostrar que o Senhor Jesus Cristo ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, é superior aos profetas, ele é a palavra revelada de Deus para as nossas vidas. Aquele sacerdócio ele era passageiro, enquanto o sacerdócio de Cristo é eterno, ele é único, é perfeito. A antiga aliança era provisória e passageira, a nova aliança não, ela é superior, ela é eterna, porque tem Cristo como mediador. No capítulo 10, no verso 9, essa carta diz: então acrescentou: eis que eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Mais uma vez o contraste aqui entre lei e graça. A graça, ela acaba sendo necessária para a implantação da nova aliança, e com isso ela faz o que? Ela retira o período da lei. Muita gente não entende isso, porque a lei ela está dividida em 3 pontos básicos. A lei era civil, a lei era moral e a lei era cerimonial. De fato, eu não estou mais obrigado a cumprir a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, mas nós ainda somos obrigados a cumprir a lei moral. Ela faz parte das nossas vidas. Esse período da lei, da legislação de Israel passou, mas infelizmente a igreja está debaixo de uma outra legislação, que é a legislação brasileira. O apóstolo Paulo diz que nós temos que observar que as autoridades foram constituídas por Deus. Eu não concordo com muitas coisas que são feitas dentro da justiça brasileira, mas eu sou obrigado a segui-las. Então tem esse contraste. A lei antiga tinha todo esse movimento dentro do cerimonial, a morte, o sacrifício, a composição das ofertas. E olhem que Deus levava isso muito a sério, porque na inauguração do tabernáculo, Nadab e Abiú foram mortos quando eles entraram no tabernáculo, porque eles haviam mudado o incenso. Deus deu a receita de tudo quanto eles deveriam fazer, mas algumas pessoas não são satisfeitas só com aquilo que Deus quer. Eles sempre querem incrementar, colocar uma coisinha a mais. E Deus deu a receita como seria o incenso. Nadab e Abiú olharam um para o outro e disseram assim: olha, o incenso de Deus não é muito cheiroso não, vamos colocar o nosso aqui. E eles deram uma melhorada lá, isso é inegável. O problema é que Deus só aceita aquilo que Ele determina. E quando eles entraram no templo, na porta eles foram fulminados. Então havia toda uma composição para aquelas ofertas. E aí, no período da graça, nós não precisamos mais disso. A nossa oferta no período da graça é o nosso sacrifício, que é santo, agradável a Deus, o nosso corpo dentro de um culto que é racional. O que é racional? É inteligente, sabendo como realizar, não realizar de qualquer maneira, não fazer as coisas relaxadamente. Então essa missiva nos mostra que aquilo que era antigo, o Antigo Testamento foi removido e a nova aliança foi implantada. Sai a lei e entra a graça. Agora, queridos, quem pensa que a graça ela é leve, ela alivia para nós, está completamente enganado. Mateus 5,20: se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, nós jamais herdaremos o reino dos céus. Na lei era permitido olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo vem e diz que na graça não. Isso é interessante, precisamos entender. Então, lembrando que as leis civis e todo esse cerimonial foi removido, mas permanece a lei moral. Seguindo a linha de pensamento, o autor da carta, então ele chega em Hebreus 10, 25, ele diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia vai se aproximando. Observando aqui mais uma vez o contraste entre a lei e a graça, o autor chama atenção para o culto público.
presencial, algo que não acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança, as pessoas não tinham a participação direta, a presença física no culto, eles ficavam do lado de fora. Na tenda da congregação entravam apenas os levitas, entrava apenas o sumo sacerdote, no Santo dos Santos só entrava ele. O pessoal ficava do lado de fora, ninguém via nada, havia cortinas de linho espessa que cobria tudo, eles não viam. Vem a nova aliança, o culto é presencial, é necessário se estar presente, é necessário apresentar o corpo como culto. Essa participação, em primeiro lugar, ela é de fato individual. Eu saio da minha casa com a intenção de vir, louvar, servir e adorar o Senhor. Vocês lembram do que o salmista diz? Alegrei-me quando me disseram. Interessante que ele diz: alegrei-me quando me disseram. Essa alegria antes. Tem gente que espera que é aqui que ele seja alegrado. Então o culto tem que agradá-lo, os louvores tem que agradá-lo, a mensagem tem que agradá-lo. Ele quer sair daqui alegre. Não, querido. Alegrei-me quando me disseram, quando me informaram que havia a possibilidade de culto. Antes de sair de casa para cultuar, eu já saio com o coração alegre, com o coração voltado, porque isso é uma atitude dos santos, daqueles que foram remidos, daqueles que foram resgatados pela graça do Senhor. Então, o culto do Antigo Testamento, o povo não tinha participação. Na Nova Aliança, o povo tem. E aí alguns começam a relaxar, alguns começam a não participar, alguns começam a deixar esse hábito de lado. Aí vem esse escritor e diz: olha, não deixem de congregar. Agora, por que as pessoas não estavam congregando? Os teólogos dão algumas explicações aqui. Primeiro, algumas pessoas estavam com medo da perseguição. É bom lembrar que essa carta é escrita para aqueles irmãos da dispersão, aqueles que, perseguidos da sua terra natal, eles foram espalhados pelo mundo, e por onde foram espalhados, eles iam levando essa palavra, eles iam servindo, cultuando ao Senhor. Mas na dispersão eles tinham um momento de culto e de reunião. Então essa palavra é para eles: olha, não deixem de congregar. E por que eles não estavam congregando? Eles estavam com medo. Alguns estavam com medo de serem vistos, alguns estavam com medo de serem presos e perseguidos. Por isso que eles não estavam indo nas reuniões e nos cultos. Outros perderam o interesse por simples negligência. Estava se falando agora há pouco aqui com relação daquele pessoal que só aparece em período de festa, né? Isso é comum, não é só aqui não, tá? Então as pessoas vão esquecendo, vão deixando de lado, não vão dando importância para a reunião. E ainda tem aqueles, né, que dizem: não, tudo que acontece na igreja eu posso fazer em casa. Irmãos, esse texto aqui diz que não. Esse texto aqui diz que é necessário você estar aqui. Depois eu vou lhe dizer por quê. Porque a nossa Bíblia em português, infelizmente, ela é muito rasa, ela é de certa forma pobre com relação ao texto original. Para que eu entenda isso, é necessário que eu penetre na cabeça do autor. O que o autor estava querendo passar para as pessoas naquela época? O que é importante para nós? O que é necessário para nós? Então nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar esfriar, nós não podemos deixar essas oportunidades passarem. Outras pessoas estavam negligenciando por pura insatisfação, não gostavam do pregador, ou estavam com um problema com algum membro da igreja, né? Ou com algumas famílias da igreja. Irmão, nós temos o hábito, né? Tem uma briguinha, um probleminha, o pessoal se isola, se afasta. E se nós aplicarmos a receita que Jesus dá, ele nos proíbe isso. Jesus disse: se você tem algum problema com o irmão, você não gosta de alguma coisa no irmão, não gosta de algum tipo de brincadeira, chama ele no canto e conversa com ele. Você não precisa nem envolver outras pessoas. Os demais irmãos não precisam saber disso. Vai lá, resolve coisa. Não precisa espalhar. E tem mais, não leva em consideração Colossenses 3,13, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como Deus perdoou, perdoai vós também. Essa é a beleza de ser igreja. Não guarda mágoa, não guarda rancor, resolve. Então tinha gente que estava negligenciando o culto porque tinha algum tipo de probleminha com o irmão, com a liderança, com uma outra família. Quaisquer que fossem as razões,
a carta diz que os membros não deviam deixar de congregar, porque é um dever sagrado de cada crente. Agora, por que é um dever sagrado? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Por que é um dever sagrado? Afinal, os cultos são simples reuniões, não é? Não. Isso nós precisamos entender. Um culto não é uma reunião comum, não é uma reunião qualquer. Nada que se faz aqui é por acaso. Nada que se faz aqui tem menor valor, porque a palavra traduzida aqui por assembleia é epsunagoge. E aí quem conhece um pouquinho de grego vai entender o que o autor estava dizendo. Epsunagoge é a junção de duas palavras, preste atenção. Ep significa acima, significa do alto. Sunagoge vem de sinagoga, é a palavra que dá origem à sinagoga, que indica uma reunião ou um ajuntamento. E as sinagogas faziam reuniões sociais, reuniões políticas, algumas decisões que eram necessárias ser tomadas pela comunidade eram feitas lá, nesses lugares. Então, quando o autor diz, olha, não deixem a epsunagoge, não deixem de congregar, sabem por quê? Porque essa é uma reunião especial, ela é uma reunião do alto, ela é uma reunião que está acima de tudo que você imagina e daquilo que você pensa, ela é uma reunião que está acima dos seus interesses. Preste atenção, irmãos, que é muito comum a gente deixar de vir à igreja. Quando chove, a gente não vem à igreja. Quando está muito calor, a gente não vem à igreja. Quando a criança dá uma espirrada, a gente não vem à igreja. E aí tem um detalhe, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, que tem um grupo de crentes que ele adoece depois das 5 da tarde, entendeu? No sábado ele está cheio de energia, cheio de vida, vai para aniversário, festa, passeio e tal. Ele chega, deita, né? E quando chega aquele horário de 8h30 para ir beber, dá aquela doença, e ele fica na cama, não vai, mas às 10h30 a vida entra nele. Aí ele mete fogo na churrasqueira, ele come, ele se deleita, né? Ele assiste o jogo do Flamengo, aí o Flamengo perde, ele fica revoltado, não vou para a igreja. Aí quando dá 4 da tarde, a doença entra nele de novo. Então, irmãos, esse texto vem dizer para nós que a reunião praticada aqui é uma reunião especial, é uma reunião de cima. E para que vocês entendam isso, a igreja ela é a sociedade dos crentes, onde se pratica um ajuntamento solene, uma congregação que é de seres que vem do alto. Interessante isso. Nós não somos desse mundo, nós somos resgatados, nós fomos comprados para sermos o quê? Arrebatados. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. E aí, para a gente entender melhor isso, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Observe, a palavra reunião aqui, no original, também é epsunagoge. Por quê? Porque Paulo está falando de uma reunião especial, de uma reunião celeste. É a reunião dos crentes no arrebatamento diante do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma reunião diferente da sinagoga, que eram sociais, políticas. A reunião na igreja é uma reunião espiritual, um ajuntamento dos santos, daqueles que foram eleitos, daqueles que foram chamados, daqueles que foram separados, daqueles que foram chamados para fora. A sinagoga tinha esse cunho, as pessoas eram chamadas para as reuniões, aqueles que foram chamados para fora das suas casas, para fora do seu comodismo, para resolver os problemas sociais, para aprender a lei, chamados para fora. Esse contexto do Novo Testamento mantém essa ideia. Os crentes foram chamados do mundo para servirem a Deus. Isso precisa ser bem entendido por nós. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus falando em sinagoga, ele está falando só do sunagogue, não tem o epi. Não era uma reunião de santos, não era uma reunião da igreja que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, não é a reunião daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus.
Então, a congregação é apenas eclésia, é apenas um ajuntamento. Mas em Hebreus 10, 25, é epsinagogue, é uma reunião dos santos, é uma reunião especial, porque tem a presença do Espírito Santo, tem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós temos a palavra congregação em Hebreus 10, 25, e nós temos uma outra palavra, congregação, em Hebreus no capítulo 2. Só que em Hebreus no capítulo 2 vem lá dos Salmos, e o salmista Davi assim diz assim: eu cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele está falando de uma congregação normal, como se fosse a assembleia. Agora, em Hebreus 10, 25 está falando da reunião dos santos. Então por isso que a palavra é: não deixem, não relaxem, não abandonem, não deixem que isso caia no desuso, não deixem de congregar, porque a reunião na igreja é uma reunião especial, é uma reunião dos santos, é uma reunião espiritual, é uma reunião de cima, é uma reunião celeste, assistida e presenciada por Deus na pessoa de Jesus. Vocês lembram que ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Vocês creem nisso? Então ele está aqui, assistido por nós, e mais, também essa reunião é assistida pelo Espírito Santo que nos habita, está presente conosco aqui. Então em Hebreus 10, 25, alguns irmãos estavam deixando a igreja e voltando para a sinagoga. E várias vezes Paulo chama a atenção das pessoas: vocês estão deixando a graça para voltar de novo para o jugo da lei? Pensem nisso. O culto cristão, irmãos, é vivo, é uma reunião dual, um ajuntamento especial. Ele não é terreno, acontece aqui na terra, mas ele não é terreno. Deixa eu colocar um acabamento aqui. Então, não deixe de congregar por qualquer motivo, ou por motivos fúteis. É uma coisa muito interessante. Um dia Jesus entra para ensinar na sinagoga e tem um homem lá que tem um problema na mão. O homem da mão mirrada, da mão leprosa, da mão ressequida. E ele entra com a mão coberta, escondida. Por quê? Porque se ele fosse descoberto ali, ele teria um problema muito grande. Então ele entra escondido, mas Jesus sabia. Agora, qual é o exemplo que esse homem traz para nós? Esse homem estava correndo até risco de vida, mas ele foi lá para cultuar, ele foi lá para ouvir Jesus, ele foi lá para ver se ele recebia a graça de ter a sua mão curada. Ele estava arriscando a sua vida, mas estava indo lá. Esse homem é um exemplo para nós. Às vezes o ônibus passa na porta da nossa casa e a gente não vem para a igreja. Triste isso. Então ele diz: não deixem de congregar por qualquer motivo ou por motivos fúteis. Eu sei da história de um casal de missionários que eles tiveram uma criança pequena, e Deus os havia chamado para fazer missões, e eles decidiram que só iam fazer missões quando o filho tivesse formado. Irmãos, todas as oportunidades missionárias que apareciam, eu li isso na revista Portas Abertas, eles negligenciavam. Eles diziam: não, primeiro vamos cuidar do nosso filho, vamos educar o nosso filho, depois nós vamos fazer missões. Sabe o que aconteceu? Deus tirou o filho. Deus levou o filho do casal. Vocês imaginem se Deus fosse tirar das nossas vidas tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele? Até nós seríamos retirados. Então ele diz: olha, não deixem de congregar. O cristianismo não é uma reunião qualquer, não é uma religião qualquer. O cristianismo não é uma religião vazia. O culto nas nossas vidas tem um sentido, serve para o fortalecimento que vem do Senhor. É aqui que Deus nos fortalece. Isaías, no capítulo 56, no verso 7, o profeta diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar.
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É aqui, querido. Não é em nenhum outro lugar. É no lugar onde a igreja se reúne, se ajunta. Então o texto mostra uma necessidade óbvia. As pessoas devem se reunir para culto e adoração a Deus. Se você não se reúne para cultuar, se você não adora a Deus, ele é apenas uma figura decorativa na sua vida. É por isso que ele é Deus, porque o propósito de ser Deus é ser amado, é ser adorado, é ser venerado, é ser reverenciado, é ser respeitado, é ser obedecido, é ser entendido, é ser servo. Ele é nosso Deus, ele é nosso Pai, e nenhum crente verdadeiro deve negligenciar essa oportunidade de participar dessa reunião de cima. Aqueles que entendem isso amam a Deus, amam a sua palavra e amam os seus filhos, amam a sua igreja. Eu já lhes disse isso aqui. O lugar onde Deus demonstrou o seu amor por mim foi na cruz, e o lugar onde eu demonstro o meu amor por Deus é na igreja, reunido com os santos, aqueles que foram chamados para fora, chamados para fora do mundo, chamados para vir, para servir e adorar ao Senhor. Mas também Hebreus 10, 25 enfatiza a exortação mútua. Isso deve acontecer no culto público. Nós devemos estar aqui para incentivar uns aos outros, para estimular uns aos outros, para dar exemplo uns aos outros. Nós temos uma nação muito carente de exemplo. Nós temos muitas pessoas falando e nos mandando fazer uma série de coisas, mas pouquíssimos dão exemplo. Nós temos que estimular e não desencorajar as pessoas a virem no templo, a virem cultuar. E aí ele diz: olha, façam isso, porque o dia se aproxima. Que dia é esse? Aqui sugere a angústia e a calamidade que o povo de Deus estava sofrendo já na espera do Senhor. Os tessalonicenses estavam aguardando o Senhor já de uma hora para outra. E aí o apóstolo Paulo diz: calma, não vem agora ainda, é necessário que primeiro seja revelado o anticristo, filho da perdição. Primeiro ainda vem umas coisinhas aí, tenham calma. Mas enquanto o dia se aproxima, entendam que há provações, entendam que há dias difíceis. Irmãos, eu conheço algumas pessoas que hoje eles não podem ir mais à igreja. Conheço uma senhora que os ossos dela estão se partindo, se quebrando, e ela tem que ter muito cuidado com ela. Todas as vezes que eu vou visitar, ela diz: pastor, como eu gostaria de ir à igreja. E às vezes eu fico pensando quantas vezes nós temos a oportunidade de ir e nós negligenciamos, nós deixamos passar. Ainda que alguns pensem, Hebreus 10, 25 é brincadeira, isso aqui é coisa muito séria, é uma reunião do alto. Isso acontece dentro do ajuntamento espiritual de todos os santos, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade podem fazer isso. Nós não devemos perder a oportunidade da reunião e do culto com os santos. Lembre-se disso, foi derramado um sangue muito precioso em nosso favor, e nós temos que nos reunir, cultuar e glorificar ao Senhor por tudo isso. Na mesma revista Portas Abertas, que eu citei para vocês, eu li um testamento, um testemunho, o depoimento pessoal de uma jovem, na época da cortina de ferro, lá na União Soviética, hoje não existe mais, mas na época da União Soviética era proibido as pessoas se reunirem para culto. E uma jovem estava indo para a reunião com a sua igreja, e eles não poderiam carregar a Bíblia. O que eles faziam? Eles combinavam: olha, no domingo seguinte nós vamos ler tal passagem da Bíblia. Eles arrancavam a página, eles dobravam e levavam a página escondida aqui. Lá eles abriam e liam aquela página juntos, e a pregação era feita em cima daquela página. E um dia ela estava próximo de chegar no lugar da reunião. Os soldados pararam ela e perguntaram: para onde você vai? O que você vai fazer? Para onde você está indo? Você não deveria estar em casa? Ela olhou para o policial e disse assim:
Eu estou indo para uma reunião muito especial. É que morreu um irmão meu. Hoje à noite vai ser lido o testemunho dele, e eu vou lá para saber qual é a parte que me cabe. Irmãos, nós deveríamos pensar nisso. Jesus morreu por nós. Em cada reunião é lido o seu testemunho. Em cada testemunho dele, que está contido na sua palavra, nos diz respeito em alguma coisa. Então, que Deus nos abençoe. Pense nisso. Não deixe de congregar. Não negligencie essa reunião maravilhosa. É uma reunião especial que está acima de toda e qualquer reunião. É uma reunião dos santos. Guarde essa palavrinha. Ela não é muito bonita. Epsunagogue. Guarde isso. É uma reunião de cima. Sunagogue é a palavra que traz sentido à reunião dos santos, a reunião dos crentes, daqueles que são habitados pelo Espírito Santo, daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. O povo de Deus se reúne num dia especial, num lugar especial, diante de um homem especial, diante de um Deus que é super especial, e Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, Ele nos lavou e nos selou para a glória do seu nome. Amém? Deus nos abençoe.